São Paulo é inóspita. Expulsa as pessoas que não vivem desse modo regrado de tempo, deslocamento e fluxo que a cidade impõe. Por entre as rachaduras de São Paulo, existem pessoas que habitam sua própria bolha, criando uma forte resistência a esse meio urbano. 2014. Tradicional bairro da Moca. Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back goodbye, baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. Tira da cabeça dele pegar esse carro, que esse carro é muita despesa, carro antigo, gasta muita gasolina. Tudo que tem aqui foi ele que fez. Eu admiro ele sair na força de vontade, a paciência que ele tem. Eu acho diferente. Eu acho o estilo do meu pai legal, assim, porque é diferente. Eu achava até assim, falei pra ele, por que você não corta isso? A única coisa que ele tem de diferente desse pessoal todo é que ele não tem nenhuma tatuagem. Aí ele fala, já sei que estão falando do meu cabelo, eu falo, dane-se o povo, né? Cada um faz o jeito que bem entender. Mas apesar de tudo, até que não ficou bom, é que ele já acostumou também, e a gente já acostumou. Eu nunca vi ele diferente, talvez, né, seria assim, como descobrir um segredo, ver o Éder sem topete, mas... Olha, o Éder, como eu falo, ele era vidrado em TV, para ver os desenhos, ficava quietinho ali, não amolava não, muito bonzinho ele foi. Tinha um modo, aqueles, tipo alta fidelidade, né, que chamavam, aqueles discos 78, velho, né, esses bolachão, né, que falam hoje, né. Então ele colocava lá no fundo. Então o que acontecia? Meu pai gostava, meu avô gostava. Então aí ele começou a trazer uns discos do Elvis e escutar naquela vitrola que chamava antes, né? Ele ficava horas e horas, porque fica o avô do lado dele também, e dava maior força, né? E ficavam os dois lá, um olhando pro outro. Então ele foi mais se apegando com o meu avô. Então, por exemplo, quebrava qualquer coisinha, meu avô ia consertar e ele acompanhava ele. Então ele foi pegando o gosto também, além dele gostar, como diz, né? Meu pai, ele me inspira, assim, porque ele sempre correu atrás das coisas, ele é criativo, ele sempre, quando ele quer uma coisa, ele vai lá e cria. Meu pai tinha um primo e ele tinha um carro de praça, era bem antigo. Aí teve um dia que ele falou que ele ia parar de trabalhar e ele ia vender o carro. E ele estava perto e ele ouviu. Aí ele falou, mãe, eu vou comprar aquele carro. Eu falei, não, imagina, você vai comprar aquele carro, vai por aonde? Nós não tínhamos nem garagem. Aí depois de um tempo apareceu outro carro. Acho que era um Anglia 47, se eu não me engano. Ele trocou por um Passat que ele tinha, e o Passat era novo. Ele trocou uma cangalha por um novo para reformar o carro. Ele conta, porque o carro, eu tinha carro assim, porque o carro era assado. E ele mesmo se define como um playboy como adolescente. E eu nunca gostei de playboy. Nem gostava de playboy da Moca, o que era pior. Olha, meus amigos sempre acharam que eu era doido. O Éder é esquisito, ele gosta daqueles negócios velhos, a gente vai chamar ele vai casar com uma velha, vai gostar de dinheiro velho. Era sempre assim que o pessoal tirava um barato, né? Com certeza eu nasci na época errada. Quando eu conheci o Éder, ele não era tão rocker, digo assim, no visual, topete, essas coisas todas. Ele era uma pessoa mais normal, né? Gostava das mesmas músicas, já tinha o carro, já era desse jeito, entendeu? Ele já era desse jeito, só não tinha o topete. A Lúcia eu conheci tem 8 anos. Eu tava com um amigo meu, aí ele falou, vamos num bar que eu costumo ir e tal, eu tava meio sozinho e tal, ele falou, vamos lá. Eu conheci ela assim, de conversa aqui, aí chegava de novo lá, ela tava lá, conversar, e acabou a gente namorando. Se eu encontrasse o Éder na adolescência, eu acho que a gente nem teria ficado junto, porque eu fui uma adolescente mais rebelde. Ela gostava de samba, ela gostava de pagode, ela gostava de Corinthians, escola de samba, desfile, e eu não gostava dessas coisas. Aí, aos poucos, ela veio pro meu lado melhor, né? Ela veio pro lado melhor. Fui influenciada, confesso.
Sou réu, confesso. Porque assim, eu sou eclética, o Éder não é. Eu gosto de um MPB, das músicas boas, entendeu? Eu sou fã do Ney Matogrosso e tal. Mas eu gostava de Elvis, eu sabia, não tinha essa coisa, não conhecia tão profundamente. E aí com o negócio do bar, da gente montar o bar e coisa e tal, eu fui atrás, eu fui pesquisar. A maior influência que eu tenho é o Elvis. Hoje é o Elvis. Quando eu era novinho, eu não gostava do Elvis, 90% do jeito que eu gosto. Eu gostava dele na parte mais rock and roll. Foi o tempero do negócio. Então ele deu o start, né? Então eu acho que a maior influência é realmente o Elvis. A situação do bar foi engraçada. Aqui, na verdade, era uma copiadora que a gente tinha. Aí o pessoal falava, você tá do lado da faculdade, um barzinho lá, tal. Seria muito bom, lá tá cheio de bar, é mais um. Aí eu falei, eu até abriria, eu vou fazer um teste, mas do meu jeito, colocando o que eu gosto. Aí eu coloquei e tá aí há 7 anos. Não teve muito planejamento. O único planejamento que ele queria era que rolasse esse tipo de som, que tivesse essa pegada retrô, essa coisa toda. É a cara dele, é o que ele sempre gostou, na verdade, né? Só que ele não teve a oportunidade de colocar em prática o que ele gostava, então ele colocou aqui. Isso aqui, tudo que tem aqui, foi tudo ideia dele, que ele que fez. Mesmo as pessoas que não são do coisa, acham um refúgio por conta disso, que vai lembrar de alguma coisa que um dia, mais antes, ele ouviu. Tipo, o cara pode não gostar agora de Elvis e nada, mas ele já ouviu isso um dia. Seja pela mãe, pelo tio, pelo avô, o que for. O Shake Baby hoje, ele reúne 2 coisas que eu gosto. Não tinha nada com bar e tal. Ele é na moca, né? E é um pedaço do que eu gosto de viver, entendeu? Eu gosto de olhar para as paredes e ver o que tem aqui. Eu sou um colecionador, né? E todo colecionador gosta de ficar admirando a sua obra, né? Não é um bar cara de boteco, né? Então, eu acho que tem ele, né, que é o diferencial, e tem a decoração do bar, que faz também toda a diferença. Acho que é um puta bar, tipo ímpar, né? Um bar que é... Se puser uma cama aí, eu moro aí no bar. O que tem de especial no Shake Baby é toda essa temática dos anos 50, que quem vem uma vez se apaixona, não só os fãs do Elvis Presley, mas todo mundo que curte os anos 50, os anos 60. Eu conheci o Éder aqui no bar, né? A princípio, eu era um cliente normal, aí um dia eu parei para conversar no balcão e ele falou que gostava de carro antigo e alguma coisa que a gente compartilha até hoje. Peguei o carro como se fosse assim, quando eu era criança, o sonho da molecada era ter um Autorama, né? E o meu era ter um carro desse, quer dizer, eu pulava 2 metros de altura, feliz na vida, né? Nossa, quando ele apareceu com aquele carro na porta, me deu até um negócio. Mas depois ele foi arrumando e ficou bonito até o carro. Tinha um funileiro que fazia, mas eu acho que ele trabalhava mais que o funileiro. Aí demorou 2 anos para eu reformar ele inteiro, veio muita peça de fora, muita peça eu mesmo mexi. Funileiro, pintor, cromeação, e hoje eu tô com ele até hoje, não vendo por dinheiro nenhum. Já me ofereceram 2, 3 carros nele, eu não troco, não dou. Quer dizer, vai ficar aí quando eu morrer, vai virar a herança do pequeno. Você passa com aquele carro, todo mundo fica olhando. E é mó gostoso, porque não é uma coisa que você vai andar todo dia. Você tá fazendo um passeio. Gosto também de carro antigo. Gosto bastante. Porque a infância toda também, né? Eu via ele falando, mostrando pra mim. Todo pai influencia um pouco seu filho, né? Mas ele olhava meio assim, agora hoje ele usa também, o pessoal até fala, é parecido com o teu pai. Ele fica de boa. Ele acho que virou um estilo dele, né? Ele se torna um pouco diferente. Acho que ele pensa que tá naquela época. Então, em casa, o Éder é uma pessoa normal, né? Porque a gente vive os anos 50, que lá é aquela coisa, né? Eu reclamo muito porque eu não gosto de ficar fazendo as coisas, mas ele me ajuda bastante. Ele não é um cara de ficar dando rolê com um amigo, não tem essa coisa, porque tem muito, né, casamento que, eu vou ali tomar uma cerveja e já volto. Como ele não bebe, não tem essa coisa. E a gente está sempre muito junto. Então ele
É normal, é super tranquilo, entendeu? Se ele tem que me ajudar, por exemplo, a gente fazer alguma coisa no domingo, vai fazer algum almoço, ele ajuda. Dentro desse caos da cidade, algumas pessoas, mesmo tendo obrigações da vida cotidiana, encontram um meio de habitar São Paulo, construindo uma maneira própria de viver em seu mundo. No caso do Éder, os anos 50. O Shake hoje é um mundo isolado na Moca. Eu aqui na Moca estou isolado do modo da pegada dele, do rock and roll, dos enfeites. Muita gente vai nos lugares, pô, eu fui num lugar que é igual ao teu, só que não tinha tanto enfeite. Na música, realmente, ele vive naquele mundinho desse, que você está vendo aqui dentro. Mas nos outros não, apesar dele se caracterizar com o cabelo alto, né, com esse tipo de coisa, dançar, cantar, ele é mais na música. A música realmente ele leva esse lado antigo que vocês estão vendo aí. A música, né? Pra mim acabou em 90, não vejo nada que serve depois disso. Nem o rock, que hoje o rock de hoje é barulho, no meu modo de ver. Vive as coisas de agora, entendeu? Porque tem celular, tem que ir no banco, aquela coisa toda. Mas assim, eu acho que é por conta do som, que ele tá sempre ouvindo a mesma coisa, as coisas que ele gosta, os programas que a gente vê na TV. As pessoas quando vêm aqui pro Shake, uma boa parte delas fala, nossa, que legal, que gostoso. Uma que eu acho que deve ficar no ar é o astral, entendeu? Porque como a gente não é um casal que fica em atrito, isso não passa, né? Se você tá em atrito, vai passar. E passa assim, que a gente tá legal. Então o pessoal fala, puta, que é gostoso, aqui tem um astral bom, eu já ouvi isso inúmeras vezes. Então não sei se é uma bolha, mas assim, o pessoal gosta de que justamente porque fica, nossa, olha o que tem aqui na parede, olha o que tem ali. A primeira coisa que a pessoa faz quando entra aqui é o balcão. Putz, olha que legal, vou tocar. Isso aí é fatal. Nossa, como é que vocês fizeram isso? Eu falo, não, pergunta pra ele, que foi ele que fez. Então o pessoal admira o lance dele fazer, ele mesmo fazer, ele botar a mão na massa, ele cortar cada teclinha dessa, ele colar, ele fazer... Do mesmo jeito que ele fez com as madeiras aqui da parede e outras coisas mais que tem aqui no bar. Ele fez mesmo. Então eu acho que essa coisa, esse amor que ele dedica, essa coisa que ele faz mesmo com vontade, eu acho que isso fica grudado na coisa, entendeu? E isso passa. Nunca tá completo, né? Eu até achava, pô, esse mundo é muito pequeno, né? Porque eu não conhecia muita gente que gostava da mesma coisa que eu. Hoje não, hoje eu vejo que a tribo é um pouco maior do que eu imaginava. Aí quando me convidam para ir nos lugares, tudo que hoje o pessoal já me conhece bem, né? Eu vejo que não é assim, a bolha não... Acho que não caberia numa bolha, tem bastante gente. Muita gente se encontrou aqui. Se encontrou na música, encontrou pessoas, casaram, tem gente que teve filho por causa daqui. Entendeu? Porque se conheceram e tal, aprenderam a dançar, é isso que eu quero. Então, aqui realmente é um mundo à parte, seria um portal para a antiguidade, né? Muita gente gostava e não sabia. Sabe, quando a pessoa é feliz e não sabe? A pessoa era triste e não sabia. É o mundo dele. Então vamos aceitar. Acho que o estilo dele combina com ele. É assim que ele tem que ser. Fazer uma pergunta assim, desde quando? Não sei. Acho que desde que eu nasci. Ele e muitos outros se tornam habitantes que, com suas peculiaridades, se diferenciam dos cidadãos comuns, os nossos íncolas.